Seu filho está chegando nos 2 anos e ele parou de comer. Estou errada? Não. Tem algum problema com ele? Também não. Então aqui, nesse vídeo, eu vou falar para vocês o porquê que isso acontece e como você deve agir para não fazer coisas que criem hábitos depois a longo prazo que vai te custar caro. Toda criança, diferente da gente, elas respondem com fome ao quanto o corpo precisa. Aquele bebezinho que nasceu com 48, 50 centímetros, com 2 anos, ele já está quase o dobro. Ele ganhou um monte de funções neurológicas. Ele sabe andar, correr, falar e um monte de outras coisas. Com 2 anos, isso tudo dá uma grande desacelerada, principalmente o ritmo de crescimento. Ela vai crescendo mais devagar. Naturalmente, a fome diminui também, porque nós comemos porque a gente é acostumado. Todos os dias, se vocês pararem para ver, a gente come mais ou menos a mesma coisa, mas o nosso corpo não precisa todo dia da mesma coisa. Então, existe muito costume na nossa alimentação, mas as crianças não são assim. Eles estão até mais certo do que a gente. Eles comem o quanto precisa. O corpo está precisando de muito, eles comem muito. Que o diga, mães de bebês de 10 meses, chega a ser assustador. A mãe tem medo até do bebê vomitar, de tanto que come. Mas, com 2 anos, quando essa necessidade diminui, a fome também. Então, aquele pratão vira um pratinho. E isso é resposta ao quanto o corpo precisa. Então, sim, é esperado, é comum. E eu vou te falar o que você não deve fazer. O nosso coração não costuma aceitar muito bem essa quantidade de comida. Então, principalmente as avós, mais do que as mães e os pais, ficam muito nervosos. E aí, com a criança comendo pouco, tenta influenciar. A palavra-chave, melhor, a frase-chave é: ele não pode viver de ar, então eu tenho que dar alguma coisa. E é aí que vem o erro. Então, quais são as características de uma criança dessa idade? Quais são as atitudes corretas a se tomarem e o que realmente esperar e o que foge à regra? Isso tudo é o que eu vou te falar a partir de agora, mas antes disso eu vou te pedir curtir, comentar e compartilhar com outras mães que estejam próximas de viver ou já vivendo essa fase que não é nada fácil. Quais são, então, as características de uma criança de 2 anos de idade? Que ela é, então, seletiva alimentar. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela criança que aceitava de tudo no prato colorido? Aqueles 5 grupos que o pediatra pediu para colocar desde a introdução alimentar? Ela foi embora, não aceita mais. Então aquele prato ela fala isso não, isso não, isso não. Monotonia alimentar e a predileção aqui por carboidrato é muito forte. Ele come todo dia a mesma coisa, geralmente um carboidrato. Macarrão, arroz, são os campeões. Às vezes tem um tomatinho junto, se tiver uma carne está no lucro, mas é todo dia a mesma coisa. Neofobia, que é o medo do novo, é não experimentar nada de novo, nenhuma comida nova. Por vezes você quer dar uma comida, até um doce que você acha perfeito, mas ele tampa a boquinha e fala que não. Isso é típico da idade. Pouca quantidade e principalmente eles se alimentam mais à noite que de dia. Então, geralmente o jantar é melhor do que o almoço. Essas são as características: seletivo, monótono, medo do novo e pouca quantidade. Esse é o seu novo filho, que não foi só nisso que ele mudou. Mas terão outros vídeos para falar das outras características além da alimentação. Bem, o que a gente deve fazer? A primeira coisa que eu te falo: não reaja negativamente. Não adianta brigar. A única coisa que você vai conseguir com isso é que teu filho tome raiva da comida.
Ele começa a entender que a hora da alimentação é péssima, porque é a hora que meu pai e minha mãe brigam comigo. É aquela criança que começa a tomar o pavor de sentar na cadeirinha de papa, na cadeira do almoço, e não quer mais sentar. Por quê? Porque emocionalmente é só briga. Não adianta brigar. Não vai comer por conta disso. Mas também não adianta fazer o componente positivo. O negativo está errado, mas o positivo também. Se você, a cada comida, começar a bater palma e fazer muita festa, por incrível que pareça, os filhos têm a necessidade de agradar os pais. Nessa idade parece que não, mas tem sim. Então, por vezes, ele vai querer comer só para te agradar. E não é o correto, porque o corpo não está precisando. Lembra do que eu falei? Ele come o quanto precisa. Precisa de pouco, come pouco. Precisa de muito, come muito. Por isso que o jantar geralmente é melhor do que o almoço, porque ele passa o dia brincando, ele passa o dia gastando caloria. E aí por isso que o corpo pede mais à noite. Então, não brigue, mas também não faça festa. Encare com normalidade. Sirva o prato de comida. Coloque ele sentado. Ele vai comer um pouquinho, vai reclamar do que tem, vai falar que só vai comer aquilo. Você pode até dar uma leve insistida. Filho, come mais um pouquinho. Olha esse aqui, você adora carninha. Experimenta. Vamos lá. Não quer? Tudo bem. Não tem problema. Desce, pode brincar. Você tem que deixar a refeição leve. Tem que entender que como um copo está cheio, não precisa, tudo bem, pode ir. Agora, qual é o grande erro? Não é nem as nossas reações perante ali a hora da alimentação. É o que a gente faz no depois, porque a gente não se conforma que essas crianças vão comer pouco. E aí a gente começa a burlar o sistema. Como? Dando beliscos depois do almoço, depois da janta. O clássico é o leite, porque ele não almoçou, não tem como ele ficar sem comida. Eu vou dar o leite. A relação se torna exatamente oposta. A criança não é nada boba. Ela entende que é só não comer que ela vai ganhar leite. E leite, gente, é o alimento de segurança. Desde que eles nasceram, eles conhecem leite. Então, mesmo que não precise, uma criança de 1 ano e 9, 2 anos, 2 anos e meio, ela vai aceitar o leite. Então, se você der uma mamadeira, um copo de leite logo depois do almoço, isso vai fazer com que ele comece a criar uma gula, porque ele não estava precisando daquela comida, mas ele aceita porque é leite, porque é alimento de segurança. Então, ele passa aí a comer ainda menos. Então, o que eu estava explicando? O leite não é a solução dos problemas. Ele é o causador dos problemas. A criança, ela realmente para de comer. Por quê? Porque ela está tomando muito leite. Então, a fome dessa criança é saciada. Imagina você se tomasse bebericadas de leite, várias ao longo do dia. Você teria fome? De jeito algum. Então, tirar o leite ao longo do dia de uma criança de 2 anos pode fazer, sim, com que ela coma muito melhor. A mamadeira pós-almoço ali, às vezes para sonequinha ou porque não comeu nada, geralmente é a principal vilã. Ela atrapalha o almoço, porque a criança não come, achando que vai receber a mamadeira, e tá certo, vai receber. E depois disso, não lancha bem, porque ainda tá com a barriga cheia de leite. Então, cuidem da quantidade de leite. Vocês podem me perguntar, quantas mamadeiras então nessa idade? Quantas ofertas de leite? Às vezes não é por mamadeira, às vezes é peito, às vezes é no copo. Quantas ofertas de leite uma criança perto de 2 anos tem que ter? Gente, nas pontas do dia, são quantidades, vamos colocar assim, aceitáveis. Então ali, no café da manhã e antes de dormir,
Mas confesso para vocês que aos poucos a gente pode até trabalhar nessas também. Agora, tirando essas duas, todas as outras vai atrapalhar em muito a fome do teu filho. Não esquecendo que leite é leite. Leite de fórmula ou leite de peito, aquela criança que por muitas vezes para se acalmar no peito, ela vai perdendo a fome, ela vai tendo mais saciedade. Isso sim atrapalha a alimentação. Mas não tem só leite. Tem muitas vezes que tem bolacha, tem iogurte, tem outras coisas. Então lembrem de uma coisa, eu falo muito no consultório e na minha própria casa. Quem tem fome, come. Quem não tem fome, não come. Então, se o seu filho almoçou, ótimo. Se ele não almoçou, é porque o corpo dele não está precisando. Mas, se 20 minutos, meia hora depois, ele veio te pedir uma bolacha, é porque ele está aí invertendo. E convenhamos, ele é só uma criança. Ele tem 2 anos, 3, 4. Ele não tem maturidade neurológica, ele não tem capacidade de decidir o que é melhor para ele. É você, o adulto, que tem que decidir. Então não, bolacha logo depois do almoço não é bom. Mas eu tô com fome. Ótimo, seu almoço está aqui. Então, quem tem fome, come. Eu sei, por vezes parece uma atitude assim muito ríspida, rígida, mas não é. É só um adulto com a maturidade que ele tem, tentando guiar o seu filho. Por muitas vezes ele não vai querer ir por um lado perigoso. Cabe a você tirá-lo de lá. E na alimentação é a mesma coisa, porque aqui, nessa idade, é que se cria gula, é que se cria a comida fora da necessidade. E a obesidade começa aí. Então saiba o quanto é importante essa fase. Basta vocês guiá-los da melhor forma possível. Não almoçou ou almoçou muito pouco, é um direito que cabe ao seu filho. Mas também não há beliscos, não há lanchinhos logo depois. O lanche é o lanche programado, no meio da tarde, como sempre foi. Agora, se o seu filho comeu pouquinho no almoço, não pediu nada, não mama peito, não mamou mamadeira, não comeu uma bolachinha, não comeu nada e lanchou pouquinho no meio da tarde, tá vindo assim? O que eu posso te falar? Esse pode ser o novo formato do teu filho, porque a necessidade calórica, metabólica do corpo dele desceu. Sabe quem pode te dar essa melhor resposta? O pediatra. Porque pesando, medindo, colocando ele na curva e o seu filho está mantendo bem a curva de peso e altura, mesmo comendo pouco, é sinal de que ele está abastecendo o corpo. Mas cuidem das interferências. Lembrem das características de uma criança de 2 anos. Lembrem o que vocês não podem fazer e a grande responsabilidade que vocês têm aqui. A briga, o embate vai haver. Afinal de contas, uma criança de 2 anos, ela é bem questionadora, vamos falar assim. Mas a função de um pai e de uma mãe é enfrentar esse processo e guiá-los da melhor forma possível. Eu espero ter ajudado. Eu sei, é um grande medo, é uma grande dor da nossa parte, porque aquele bebezinho que comia de tudo foi embora. Eu prometo para você, vai passar, vai demorar, tá? Essa fase costuma ser muito intensa entre os 2 e 3 anos. Tem criança que é exceção, que ela começa com 3 anos e vai dos 3 aos 4. Essa é a pior fase, mas até os 5 ela demonstra esse comportamento. Um pouco menos, mas ainda demonstra. Só depois dos 5 que ela dá uma amenizada, que ela começa a experimentar, porque os verdes se tornam um grande vilão. Algo no prato dessa criança verde é você ganhar um inimigo. Depois dos 5 anos, isso vai dando uma amenizada. Então tenham calma, paciência, vão pelo caminho certo, que vai acabar tudo bem.
Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu tenha falado e, mais uma vez, curtam o meu canal e continuem por aqui porque vai ter ainda outros vídeos sobre os 2 anos e o que fazer com as novas características do seu filho.